Deus seja louvado para sempre e eternamente. Tenho grande prazer em voltar a esta plataforma de comunicação da Palavra de Deus, este canal que tem sido um instrumento de ajuda para muitos pregadores, para muitos homens e mulheres que têm compromisso com a Bíblia Sagrada. Eu quero falar hoje sobre a suprema diferença que nós encontramos na Bíblia entre Abraão e Herodes. Fazendo assim um retrospecto sobre aquilo que você tem lido na Bíblia, você seria capaz assim a queima-roupa de me responder uma pergunta? Qual é a conotação que existe entre Abraão e Herodes? Que fatos bíblicos podem aproximar um do outro? Quais são os elementos que podemos pôr assim na mesa para pensar em Abraão e pensar em Herodes e sentir que existe alguma ilação? Não estou dizendo que Abraão era igual a Herodes, mas eu estou dizendo que é possível encontrar alguma coisa que faz com que nós estudemos os dois personagens simultaneamente. Pois bem, os versículos que eu proponho aos meus nobres irmãos e irmãs em Cristo que sejam lidos são os seguintes. Romanos capítulo 4, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso está em Romanos 4, 20. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O outro texto está em Atos capítulo 2, versículo 23, que diz que no mesmo instante apareceu um anjo do Senhor, feriu a Herodes e ele morreu comido de vermes ou de bichos, conforme a versão que você tenha. O que é que pode juntar por um momento Herodes e Abraão? A glorificação a Deus. E o que é que os separa para sempre? É exatamente a glorificação a Deus. Abraão foi um homem que teve momentos muito especiais de intimidade com Deus. Abraão reconheceu a grandeza de Deus. Abraão chegou a conversar com Deus. Abraão recebeu a visita de anjos de Deus. E por isso Abraão tinha consciência de que Deus deveria ser glorificado. Abraão deixou marcas indeléveis na história bíblica. E nós sempre o mencionamos como pai da fé. Abraão não é apenas pai de Israel, ele é pai daqueles que creem em Jesus Cristo. Isto está dito e escrito pelo apóstolo Paulo. Pois bem, e Herodes? Herodes era um rei. E houve um dia em que especialmente ele se vestiu com todo aquele aparato, aqueles trajes reais, diante de uma grande multidão, e ele começou a discursar. E no meio do discurso o povo começou a aplaudi-lo e realmente havia alguma coisa muito eletrizante, muito emocionante. Só que, em dado momento, alguma coisa muito forte aconteceu. Herodes começou a passar mal, perdeu completamente sentido e ninguém via, ninguém sabia, mas Herodes foi visitado por um anjo do Senhor que efetuou o julgamento sobre ele. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que os anjos tanto podem ser mensageiros de bênção para as pessoas, como podem ser mensageiros também de juízo, de justiça de Deus sobre pessoas humanas. Abraão glorificou a Deus com a sua vida, Abraão glorificou a Deus com seus lábios, Abraão glorificou a Deus com sua fé, Abraão glorificou a Deus com seu espírito pacífico, Abraão glorificou a Deus com sua esperança, Abraão glorificou a Deus com sua visão do futuro, Abraão glorificou a Deus com sua vida. Herodes não glorificou a Deus. E no momento mais necessário que ele glorificasse, quando ele estava sendo aplaudido, e o povo em alta voz começou a dizer que a voz que estava ouvindo, enquanto Herodes discursava, era a voz de Deus e não de homem, ou seja, quando a multidão o comparou a Deus, ele aceitou aquela infame declaração. E por esse ato, ele foi punido imediatamente. Lembra-se do que diz a Bíblia?
Deus falando pessoalmente a minha glória, não darei a outrem, nem meu louvor às imagens de escultura. Amados irmãos, quando se fala de dar glória a Deus, eu não estou apenas citando que nós, quando glorificamos a Deus, estamos dizendo glória a Deus. Claro que quando dizemos glória a Deus, estamos glorificando a Deus. Herodes não falou isto. Herodes não disse glória a Deus. Abraão disse glória a Deus, porque a Bíblia diz, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, dizendo glória a Deus, proferindo glória a Deus. Mas existe um pouco mais do que somente falar glória a Deus. Dar glória a Deus significa reconhecê-lo como soberano. Dar glória a Deus significa manter-se numa postura de humildade e reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Dar glória a Deus significa não aceitar nenhum tipo de glória, mas toda aquela, inclusive aquela que porventura venha por qualquer motivo ou sob qualquer circunstância, está sempre dando para Deus. A glória pertence a Deus. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 1, Crônicas, capítulo 29, teu Senhor teu é o poder e tua é a magnificência e a glória. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, porque não deu glória a Deus, Herodes morreu comido de bichos e deve ter morrido aos 53 anos de idade. É assim mesmo. Quem não dá glória a Deus, até os seus anos podem ser contados. Abraão deu glória a Deus e viveu 175 anos bem vividos. E deixou para nós um legado extraordinário. Não sei se você já ouviu falar de alguém que se chame Herodes. Não sei se você tem um amigo que se chame Herodes. Não sei se você tem algum parente que tem um conhecido que é vizinho de alguém chamado Herodes. Não sei. Mas Abraão, quantos existem? Quantos existem? E nós sabemos da importância de glorificar a Deus pelo exemplo de Abraão, exemplo positivo, e pelo exemplo de Herodes, exemplo negativo. Abraão se humilhou e deu glória a Deus. Herodes se exaltou e não deu glória a Deus. Abraão terminou sua vida honrado por Deus. Herodes terminou sua vida julgado por Deus. Você tem o costume de dar glória a Deus? Eu não estou apenas me referindo a essa prática pentecostal que é muito comum nos nossos cultos, por exemplo, glória a Deus, glória a Deus. E não pense que isso não tem valor. Não pense que isto não tem valor. Se não tivesse valor, Herodes teria vivido muito mais tempo. Mas, e diz a Bíblia, que por não haver dado glória a Deus, ele morreu comido de vermes. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos assumindo a nossa posição de criaturas e estamos glorificando o Criador. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos reconhecendo que dele vem tudo e nós iremos para ele se a ele formos fiéis. Quando nós damos glória a Deus, nós estamos abrindo a porta para a concessão de muitas novas, de muitas exultantes, de muitas preciosas bênçãos que Deus vai nos dispensar, porque ele foi glorificado na fé. Homens de Deus glorificam a Deus. Homens sem Deus não glorificam a Deus. Só que os homens de Deus que glorificam a Deus podem viver com ele em paz, em harmonia e em comunicação muito estreita. Os homens que não conhecem a Deus têm até pavor do nome dele, têm medo de se encontrar com ele, porque é o Deus que existe, mas que ele não quer reconhecer. E se sabem que ele existe, não lhe querem dar a devida glória. Que Deus nos ajude a que nós sejamos pessoas que nunca cessem de glorificar a Deus. Que nunca os nossos lábios estejam fechados a ponto de não poderem se abrir para glorificar o nome precioso do Senhor. Romanos 4:20 tem uma ligação com Atos 12:23, pela presença de anjos. Só que em um caso nós temos Abraão, o homem que recebeu 3 anjos em sua casa, e um deles era o anjo do Senhor, ou seja, a aparição
teofânica, pré-messiânica do Senhor Jesus aqui na terra. E Herodes também recebeu a visita de um anjo, mas ele não desfrutou da visita do anjo, porque foi uma aparição repentina, foi uma aparição para a qual ele não teve sequer nenhum tipo de reação, a não ser simplesmente render-se à soberania de Deus. Herodes não deu glória a Deus e morreu com medo de bichos. Abraão deu glória a Deus e viveu 175 anos como paladino da liberdade de servir a Deus, como homem experimentado nas provações e vencedor em todas elas, como homem que estava tão perto de Deus que Deus chegou a chamá-lo de meu amigo. Vamos ser homens e mulheres que não têm acanhamento, que não se envergonham, que não rejeitam a oportunidade, que não escolhem o momento de dar glória a Deus, mas que vivamos sempre glorificando e glorificando, glorificando e glorificando. Que tal, neste final de mensagem, esta curta mensagem que ele trago, que tal nós todos a uma vez e a uma voz abrimos nossos lábios aqui e onde quer que você esteja, que tal você repetir comigo? Glória a Deus, o Pai. Glória a Deus, o Filho. Glória a Deus, o Espírito Santo. Eu posso morrer de qualquer coisa, mas não com medo de bichos, porque eu estou dando sempre glória a Deus. Você também está? Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.